O tema que me traz à tribuna é o requerimento de número 1153, de autoria do vereador Agora é Rubens, solicitando a realização de uma reunião plenária em caráter solene no dia 7 de abril, em homenagem aos profissionais da saúde que atuam no atendimento ao transtorno do espectro autista. Em primeiro, eu gostaria de parabenizar o vereador Agora é Rubens por essa iniciativa. Nós temos no nosso mandato também uma reunião solene que ocorrerá no dia 2 de abril. Dia 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. É uma data muito relevante, sobretudo porque nós estamos vivendo um período em que a discriminação contra pessoas autistas tem crescido a números alarmantes. Antigamente, nós sofríamos com o desconhecimento acerca do autismo. E hoje, nós sofremos com o fato de que, à medida em que as pessoas conhecem sobre o autismo, elas começam a reagir acerca do autismo da pior maneira possível. Então, antes, as pessoas não ouviam falar sobre o autismo. Hoje, as pessoas ouvem falar sobre o autismo e aí começam a dizer que tudo é autismo. Tudo agora é autismo. Todas as pessoas são autistas. E essa é uma forma de discriminação muito grande que nós temos que enfrentar. O requerimento do vereador Agora é Rubens é uma solenidade complementar à solenidade que eu solicitei. Eu solicitei uma solenidade em homenagem às pessoas autistas, às mães atípicas, mãe atípica assim como eu, em homenagem aos militantes e ativistas da causa do autismo. E o vereador Agora é Rubens solicitou uma reunião em homenagem aos profissionais de saúde que atuam na área do autismo. É fundamental essa homenagem, eu entendo que as duas homenagens são complementares. Por quê? Porque, assim como as mães atípicas, os profissionais da saúde que atuam na área do autismo, eles sofrem com sobrecarga, da mesma maneira como a pessoa autista que está sendo atendida. Eu vou solicitar silêncio, porque, infelizmente, às vezes, quando eu falo na tribuna, existe o hábito, né, vereadora Jô, de haver conversas que buscam até disputar no tom de voz. Mas eu estava dizendo que os profissionais de saúde que atuam na pauta do autismo são profissionais de saúde sobrecarregados, são profissionais de saúde que precisam de uma sensibilidade especial, porque estão lidando com crianças ou adultos, porque autistas crescem, crianças autistas viram adultos autistas, que têm uma série de limitações sensoriais, porque os autistas são expostos à sobrecarga sensorial, eles já têm déficits na sua comunicação, na sua interação social, muito grave, déficits que lhes colocam quase sempre como vítimas de bullying, bullying nas escolas, bullying em todos os ambientes sociais, as suas características não são aceitas, características como as estereotipias, características como a não reciprocidade, vereador Samuel Salazar, a incapacidade de responder a estímulos externos ou estímulos de outras pessoas que a pessoa autista não tem, ou tem de modo muito prejudicado. E, assim como as mães atípicas que são sobrecarregadas, bastante, nós tivemos em duas audiências públicas, e solenidades que nós realizamos com mães atípicas, nós tivemos relatos emocionantes de mães que estavam em situação como a situação que nós vimos acontecer com o caso de suicídio da mãe. Não só a mãe se matou, mas matou seus filhos autistas. Isso já aconteceu 2 vezes no Brasil, e quando isso acontece, causa um impacto enorme na comunidade autista. A gente sabe que essas mães estão sobrecarregadas, os profissionais de saúde que atuam essas crianças estão sobrecarregados, e nós precisamos, além dessas solenidades,
A gente precisa atuar de maneira incisiva e firme com políticas públicas que possam atender a comunidade autista, possam atender as mães. São vários os nossos requerimentos do nosso mandato, pedindo que as mães também sejam acolhidas, porque essas mães estão estressadas, essas mães estão sobrecarregadas, e também os próprios profissionais de saúde. Mas ouço o vereador Samuel Salazar. Obrigado, vereadora Eliana, pela parte concedida. Eu sei que essa pauta, quando a gente fala a palavra autismo, Vossa Excelência sensibiliza muito. Como Vossa Excelência disse, a mãe atípica. E, como eu disse há pouco, a gente que é vereador, a gente está sempre muito próximo da população. As pessoas nos procuram, seja para qualquer tipo de demanda, seja a poda da árvore, o calçamento da rua, a escadaria, o corrimão, uma vaga, uma situação de um filho com espectro autista, com um filho que tem TDAH. Então, qualquer tipo de problema que aquela pessoa tenha no cotidiano, o político, a figura pública que as pessoas normalmente procuram é justamente o vereador, por estar tão próximo da população. E eu, naturalmente, na condição de líder do governo, tenho informações em relação a essa questão do que a prefeitura tem feito, que a gente sempre busca saber, para poder, quando as pessoas nos procurarem, a gente ter informações em relação ao que a prefeitura faz em relação a, por exemplo, situações do autismo. Então, de 2024 para cá, a gente está, naturalmente, eu acho que precisa ampliar, mas a gente está num processo de expansão da rede de acesso ao tratamento integral de pessoas com neurodivergência, a exemplo do transtorno do espectro autista, déficit de atenção, inclusive síndrome de Down. De 2024 para cá, primeiro semestre de 2024 para cá, foram abertos já 4 centros de atendimento e núcleo de desenvolvimento integral, nas UPAES do Ibura, Mostardinha, Arruda e na Policlínica Lessa de Andrade. Juntas, essas unidades oferecem quase 7 mil atendimentos mês, especialidades em pediatria, neuropediatria, psiquiatria para adultos e crianças, psicologia, nutrição, fonoaudiologia, fisioterapia. Repito, a gente precisa, sem sombra de dúvida, oferecer mais espaços como esse. Eu conheço bem esse espaço lá no Ibura, tive no dia na inauguração, é um espaço extremamente acolhedor e que, sem sombra de dúvida, a gente busca ajudar pautas como essa. E eu sei que Vossa Excelência é uma defensora ativa dessa pauta, conta com o nosso mandato e a gente está sempre junto para buscar melhoria e mais conforto do nosso povo recifense. Muito obrigado. Obrigada, vereador Samuel Salazar. São dados muito importantes, reconfortantes. É claro que a gente precisa continuar na luta, porque ainda não estamos onde gostaríamos ou precisaríamos estar no atendimento das pessoas atípicas e das famílias atípicas. Precisamos avançar na pauta da educação também, com a contratação de AADES para acompanhar as crianças atípicas. Precisamos zerar a fila para a obtenção do laudo neurológico. Hoje, a fila para a espera de um laudo chega a 4 anos. Não é possível a gente ter um laudo que demore tanto tempo, até porque isso significa nós termos uma criança que, com idade de 4 anos, já tem suspeita de que ela seja autista. Ela vai ingressar na idade da alfabetização, ela vai obter o laudo dela já com 8 anos de idade, com prejuízo escolar gigantesco, porque ela não teve a assistência que ela poderia ter se ela tivesse o laudo. Então, a gente tem que zerar a fila do laudo, a gente tem que avançar também na fila da regulação, a gente tem que proibir, e isso é objeto, inclusive, de um projeto de lei de nossa autoria, a gente tem que proibir que um médico se recuse a atender uma criança. Pois não. Se recuse a atender uma criança com base no fato dela ser autista. E quando a gente elogia os profissionais da saúde que atendem pessoas com autismo, certamente não se incluem entre estes profissionais da saúde que merecem o nosso elogio, que merecem a nossa homenagem, os profissionais que hoje recusam atendimento a uma criança porque ela é laudada como autista, e, infelizmente, isso tem acontecido e é muito grave. Então, os nossos aplausos e a homenagem aos profissionais que atendem as crianças dentro do espectro autista, mas não os profissionais que fazem o contrário, que são aqueles que, por capacitismo e discriminação, recusam o atendimento. É isso, presidenta, muito obrigada.